senhor diretor-geral substituto, senhores diretores, antes de me adentrar à leitura do voto, quero registro aqui que a audiência pública de número 39, 2012, em sua sessão presencial, realizada no dia 28 de junho, na cidade de Colatina, ela foi uma audiência muito rica e muito participativa e muito agregou ao processo tarifário Ordem a Preço. Eu registro também, senhor diretor-geral substituto, senhores diretores, a destacada atuação do deputado federal Paulo Folleto neste processo e na busca pela redução das tarifas, pelo aprimoramento da qualidade do serviço, pela melhoria da qualidade do serviço e também na defesa do consumidor de energia elétrica e atuação, senhores diretores, que transcende as fronteiras do seu estado, que é o estado do Espírito Santo, a preocupação com o consumidor de energia elétrica de todo o Brasil. É importante dizer aqui, nessa sessão, que o trabalho de cada um dos senhores deputados, tanto os federais como estaduais, representantes legítimos da sociedade, dos consumidores, e cada um atuando em sua respectiva casa parlamentar que o integram como membro, bem como a interação de suas excelências com essa agência, como bem o faz hoje o deputado federal Paulo Folleto, ela auxilia sobremaneira a ANEEL a desempenhar de forma cada vez mais efetiva a sua missão institucional e agrega muito valor a esse processo. E o exemplo do processo tarifário da Santa Maria é concreto e se materializa com essa atuação dos parlamentares, em especial aqui do caso do deputado Paulo Folleto. Passo então à leitura do voto. Trata-se de análise da proposta final de revisão tarifária da Santa Maria, submetida à audiência pública de número 39/2012, detalhada por meio da nota técnica de número 258 de 2012. Conforme detalhado nessa nota técnica, aplicando-se as metodologias definidas no módulo 2 do PRORET, a terceira revisão tarifária periódica da Santa Maria conduz ao efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 2,92%. Na proposta submetida à audiência pública, esse efeito era positivo e era de 0,89%. O reposicionamento tarifário econômico calculado foi de menos 0,86%, e a esse reposicionamento foram adicionados componentes financeiros, que corresponde a 5,58%, e finalmente foram subtraídos os componentes financeiros do processo anterior, no valor negativo de 7,64%. Então, essa movimentação tarifária, ou seja, o estabelecimento do reposicionamento econômico da concessionária, aliada à entrada e saída de financeiros, é que conduz a um efeito médio ao consumidor de menos 2,92%. O gráfico 1 expressa de forma didática e objetiva o movimento tarifário, e temos a tabela 1, que está abaixo do parágrafo 16, como é que essa gradação se compõe nas classes tarifárias. Então, nós temos que, para o A4, uma redução de menos 9,89%, para o consumidor B1 de baixa tensão, uma redução de 2,46%, e aqui é importante salientar que, para o consumidor residencial da concessionária Santa Maria, a tarifa, a partir do dia 15 de agosto, está reduzindo em 2,46%. E temos as demais aplicações. Aqui também eu faço uma ponderação diante do que o representante da concessionária, na figura do seu presidente, o senhor Arthur Coutinho, colocou da tribuna, sua preocupação com essa distorção de tarifa entre a A4 residencial e entre o A4 praticado pelas concessionárias e as concessionárias vizinhas, no caso a Excelsa e a CEMIG. Eu quero dizer que o que esteve no âmbito da atuação dessa agência, no âmbito do que é permitido pelos nossos regulamentos, nós atuamos ao extremo para contribuir com essa redução. E cumprimento também aqui o servidor da SRE, que gerenciou e conduziu o processo aqui da Santa Maria, o Daniel Klug, que, atuando em parceria com esse relator e com a assessoria, se dedicou, junto também com os companheiros da SRD, no que foi possível, dentro das normas, dentro do regulamento, nós fizemos para contribuir com essa redução e essa discrepância de tarifa, o que prejudica a situação geopolítica da concessionária na região, o que prejudica a classe industrial localizado nessa região de área de concessão da Santa Maria.
Então, senhores diretores, as tarifas do subgrupo tarifário A4, elas foram fortemente impactadas pela redução da remuneração de capital, bem como da taxa de depreciação, que determina a cota de reintegração regulatória. A elevação tarifária percebida pelos grupos B2 e B4 em relação ao B1 residencial, que teve redução, deve-se à alteração do cálculo das tarifas dessas subclasses, obedecendo o que foi alinhavado no submódulo 7.3 do PRORET. Esse resultado considera um passo inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse completa. Para cada subgrupo tarifário, B2, B3 e B4, definiram-se os valores mostrados na tabela 2. O diretor Romeu, ontem, na nossa prévia, me questionava, apresentando sua preocupação de ter-se um sinal de movimento de redução tarifária para o subgrupo B1, que é o consumidor residencial. Entretanto, o consumidor rural, que desenvolve importante atividade na área de concessão da Santa Maria, tem uma elevação, e agora com os cálculos finais, de 0,55%. Esse efeito, ele se explica em grande medida pelo que está expresso na tabela 2. Ou seja, de acordo com as regras aprovadas por esse colegiado para aplicação no terceiro ciclo de revisão tarifária, o consumidor rural, a tarifa do consumidor rural, que é o B2, ele deve ser 70% da tarifa do consumidor residencial. No caso da Santa Maria, ela representa 58%. Então, temos que iniciar uma trajetória que tem que se concluir no final do ciclo tarifário para alcançar os 70%. Então, no processo de hoje, estamos dando o primeiro passo. Estamos migrando de 58% para 60%. Então, isso contribui para que a tarifa do consumidor rural, mesmo que pequeno efeito, de 0,55%, tenha uma elevação e não um sinal de redução. E esse mesmo raciocínio se aplica para o B3 demais classes, para o B4A iluminação pública e para o B4B iluminação pública também. Senhores diretores, em relação aos efeitos considerados, cabe tecer algumas considerações sobre a audiência pública. A Santa Maria contribuiu na AP 39/2012 com valores de custos médios a serem aplicados para o cálculo da estrutura vertical para o cálculo de componentes fio B da TUSD. A justificativa para usar valores diferentes dos propostos na audiência pública seria, conforme já bem denotado pelo senhor Arthur Coutinho aqui da tribuna, a distorção devido ao significativo mercado rural e das redes de distribuição em média tensão para atendimento exclusivo desse mercado. A proposta apresentada pela distribuidora ela não foi aceita, pois altera a forma de apuração de um custo médio por nível de tensão. Porém, para contornar essa ocorrência, o custo médio elevado da média tensão no mercado rural, mantendo-se a forma de cálculo do custo médio regulamentada no PRORET, alterou-se a demanda máxima considerada no denominador do custo médio das redes de média tensão rural, de modo que o resultado se aproxime de valores de outras empresas, acatando parcialmente a contribuição da Santa Maria. E aqui, senhores diretores, a preocupação é o seguinte: a TUSD verde ponta, que é praticada pela Celsa, ela corresponde a R$ 1.206 o megawatt-hora. A proposta que foi encaminhada para a audiência pública pela ANEEL fazia com que a TUSD verde ponta da Santa Maria correspondesse a R$ 1.519 o megawatt-hora, ou seja, um valor muito superior ao que é praticado pela Excelsa, e essa tarifa ela afeta de forma direta o consumidor industrial, o que, ora, trago para a deliberação dos senhores, diante do escrutínio da área técnica e a aprovação da área técnica, de acordo com as regras do PRORET, seria esse trabalho na linha de reduzir essa tarifa para R$ 1.300 por megawatt-hora. Ou seja, o da audiência pública foi R$ 1.519, o que está sendo proposto agora é R$ 1.300, um pouco mais elevado que da Excelsa, mas é o que as regras que regem o ciclo tarifário podem abarcar. Senhores diretores, a tabela 3 apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida. Então, daqui da tabela, a gente depreende que os encargos setoriais eles contribuíram para uma redução na tarifa de menos 1,40%, e o principal fator, como já é público e notório, é a CCC, o fato daquela redução de 15 para 7,75 que está sendo aplicado nesse processo tarifário.
A transmissão tem uma elevação de 1,08, comportada, aderente aos processos tarifários que estamos aqui tratando. E a compra de energia, uma surpresa aqui positiva, não é o comum, até o processo relatado pelo Dr. Edivaldo, anterior a esse, um dos principais fatores que conduziram ao aumento tarifário era a compra de energia, tendo uma variação de, se não me engano, em algo em torno de 5%. Aqui, no caso da Santa Maria, existe uma redução de menos 0,78%, e essa redução ocorre nos contratos bilaterais de suprimento. A parcela A, então, ela corresponde a um efeito de menos 1,10%, que são os custos não gerenciáveis, e a parcela B, que é aquelas onde de fato incidem os custos, as regras da revisão tarifária, elas promovem uma redução tarifária de menos 1,51%. Então, senhores diretores, o reposicionamento tarifário após a inclusão dos componentes financeiros, ele passa a ser de 4,72%. Isso pelo fato de terem sido retirados 7,64% do ciclo anterior. Então, esse componente financeiro é de 4,72%, ele é composto pelo impacto negativo de 1,10% em razão do crescimento dos itens da parcela A e a redução de 1,51% em função da redução da parcela B. Contribuíram ainda o fato de os componentes financeiros terem sido positivos na revisão tarifária e a retirada do componente financeiro positivo considerado no processo tarifário anterior. Sobre a parcela A, senhores diretores, como já apontei, o parágrafo 24, a CCC é uma redução expressiva, em função de estarmos passando para considerar no exercício de 2012 o valor de R$ 7,75, bastante inferior ao custo unitário de R$ 15,00, que foi empregado em 2011. Ainda no tocante à variação dos custos da parcela A, cumpre ressaltar a redução dos custos com aquisição de energia em razão do reajuste de 2011 da Excelsa, ainda que considere a geração própria, a qual, na terceiro ciclo de revisão tarifária, passa a ser precificada. Então, nós temos aqui a tabela 4, que encontra-se abaixo do parágrafo 25, a relação dos contratos de compra de energia, e nós temos os contratos bilaterais, que no período tarifário anterior era valorado a 120,44, na revisão atual, o que deliberamos hoje, estão sendo valorados a 115,91. Temos geração própria e a questão da cota do Proinfa. Com relação às perdas não técnicas, é relevante destacar que ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária, a Santa Maria teve a sua meta de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão fixada em 7,87%. Já para as perdas técnicas, que são calculadas considerando a energia injetada, esse percentual alcançou 6,87%. Para o terceiro ciclo, senhores diretores, o percentual de perdas não técnicas foi reduzido para 4,41%, percentual correspondente ao nível mais baixo alcançado pela empresa no segundo ciclo. E aqui vale pontuar que a empresa vem fazendo uma boa gestão no combate às perdas, o que nos permite reduzir esse valor do patamar anterior de 7,87 para 4,71, e é algo que é desejado por essa agência e o que pregamos em todo o processo tarifário, essa preocupação e esse sinal, esse estímulo regulatório para que se busque a redução das perdas não técnicas. Com relação às perdas técnicas, o percentual sofreu um aumento de 8,55, que impactou positivamente o custo de compra de energia. No que diz respeito à parcela B, temos que, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis da distribuidora, os quais são simplesmente repassados às correspondentes tarifas, a parcela B é onde, de fato, a ANEEL tem gestão, tem gerência, onde incidem as regras do terceiro ciclo de revisão tarifária. E aqui cabe ressaltar que os seus principais itens são o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes, bem como o custo anual dos ativos, ou seja, o custo dos investimentos prudentes realizado pela distribuidora. O gráfico 3, senhores diretores, abaixo do parágrafo 29, ele demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B da Santa Maria, até o último reajuste tarifário. Desde o segundo ciclo, o crescimento da parcela B da Santa Maria foi de 28,92%. A SRE, em sua norma técnica, informa que o principal fator contribuinte para a variação positiva da parcela B ao longo do segundo ciclo foi o crescimento de mercado, que apresentou aumento de 22,76% no período.
Então, observa-se que o impacto da parcela B na revisão tarifária, haja vista que os custos definidos no terceiro ciclo conduziram ao crescimento da parcela B relativamente ao segundo, crescimento este maior que aquele resultante dos reajustes tarifários. Então, vamos nos ater aqui ao primeiro ponto, que é o custo de administração, operação e manutenção. Para fins de reposicionamento tarifário, o valor dos custos operacionais a serem considerados no terceiro ciclo é definido a partir da atualização do custo do segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade, conforme retratado na fórmula apresentada em tela. Ao analisar essa evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, percebe-se que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada calculada a cada reajuste, estiveram consistentemente abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia do terceiro ciclo tarifário. É o que mostra o gráfico. Nós temos as regras operacionais do PRORET em vermelho e os custos operacionais ajustados às tarifas em azul. Essa diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizados segundo a equação 1, e os custos operacionais atualmente inclusos nas tarifas da Santa Maria, resultou em 14,26%. Isso provocou um impacto no reposicionamento tarifário de 3%, 3,03%. Sobre o custo anual dos ativos, temos que este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da parcela da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda corresponde à depreciação e amortização dos investimentos. Quanto à remuneração do capital, a SRE informa que houve uma redução de menos 28,27% em relação aos valores hoje inclusos na tarifa, o que representou um impacto nas tarifas de menos 2,93%. E essa redução, senhores diretores, ela resulta principalmente devido ao crescimento da base de remuneração líquida maior que o crescimento da parcela B, em função da queda do WOC. Lembrando que no terceiro ciclo, a WOC reduziu de 9,95 para 7,5. E o gráfico aponta essa questão. Quanto à cota de reintegração regulatória, também houve uma redução de 24,02% em relação aos valores atualmente já inclusos nas tarifas, e isso representa um impacto na tarifa de menos 1,35%. Essa queda se deu também em função do volume de investimentos feitos, que resultou num crescimento da base de remuneração bruta maior que o crescimento da parcela B, e em função da queda das taxas de depreciação. E o gráfico 6 apresenta esse efeito. Sobre o ajuste da parcela B em relação aos investimentos realizados, nós temos que no segundo ciclo, definiu-se por meio da Resolução 234 de 2006, que na hipótese de os investimentos então estimados pela distribuidora serem inferiores aos verificados quando da realização do terceiro ciclo, o fator X calculado para o segundo ciclo seria recalculado. No caso da Santa Maria, a gente observa que os investimentos realizados informados pela própria distribuidora se mostraram superiores aos valores previstos no segundo ciclo. E assim, o componente do fator X ele vai ser mantido, não havendo efeito referente ao delta X. Sobre os componentes financeiros, a tabela 5 apresenta de forma sintética esses valores. E aqui cabe dizer que dentre os componentes financeiros com valor positivo, destacam-se a compensação dos componentes financeiros diferidos no reajuste de 2011, num total de aproximadamente 5,8 milhões, e a última compensação entre a previsão e o realizado do subsídio concedido ao irrigante e aquicultor de 1,7 milhões. Já em relação aos componentes financeiros negativos, destaca-se o item referente à neutralidade dos encargos setoriais, que alcançou valores expressivos em função do elevado crescimento de mercado. Destaca-se também que os subsídios tarifários passaram a ser componentes na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Senhores diretores, sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, chama atenção para o gráfico da figura 8, que está abaixo do parágrafo 43, onde a gente pode depreender que de uma tarifa de R$ 100 paga pelo consumidor da Santa Maria, R$ 24,80 é a parcela destinada à concessionária, a Santa Maria. R$ 29 seria para
o custo para aquisição de energia. R$ 5,60 é o custo da transmissão, seria o pedágio pago para circular os elétrons. Os encargos setoriais representariam R$ 8,00 e os tributos, senhores diretores, alcançando o expressivo montante de R$ 32,60, parcela superior àquela que é destinada à atividade de distribuição. E aqui eu ressalto, chamo a atenção para o ICMS, que é um tributo do governo estadual, que no caso da Santa Maria é elevado, e chama a atenção também para o PIS e o CONFINS, que diz respeito ao governo federal. Sobre o fator X, no momento das revisões tarifárias são definidos esses componentes. Nós temos o PD, que é o ganho de produtividade da atividade de distribuição, e o componente T, que diz respeito à trajetória de eficiência. No que diz respeito ao componente PD, que trata da qualidade, isso vai ser calculado em cada processo tarifário subsequente, o componente Q. Sobre o componente PD, temos que esse tem o objetivo de estimar o ganho potencial de produtividade da distribuidora e que na revisão tarifária da Santa Maria ele alcança o valor de 0,83%. Já o componente T, observado as regras do processo, o que se propõe aqui é de 0,42%. Então, no caso da Santa Maria, conforme mostrado na tabela 6, o valor do custo operacional para o reposicionamento tarifário é de R$ 26.765.000. Leio aqui o parágrafo 49, acima do limite superior. Então, nós vamos ter um componente T a ser considerado de 0,42%. E aí, senhores diretores, dessa maneira, estou no parágrafo 51, o valor do fator X a ser considerado no reajuste da Santa Maria, até a próxima revisão tarifária, será de 1,5%, devendo ser acrescido, adicionado a esse montante, o componente Q, que vai ser definido no processo de reajuste tarifário. Sobre o DEC-FEC, eu chamo a atenção que na audiência pública 39 não houve contribuição específica aos limites de DEC-FEC. Chama a atenção também que em 2010 a Santa Maria possuía 10 conjuntos de unidades consumidoras, que passaram a partir de 2011 serem 5 conjuntos, e essa alteração foi determinada pelaquela resolução de 2010 a 2.669. E diante desse cenário, como não foram apresentados propostas em relação aos limites de DEC-FEC submetido à audiência pública, os valores que foram detalhados na nota técnica 52/2012 do SRD, eles foram mantidos. E aqui eu chamo a atenção para o gráfico 9, que está abaixo do parágrafo 58. No gráfico 9, a gente depreende os limites que estão sendo propostos para o período de 2013 a 2016, de DEC e FEC. E temos também, de 2006 a 2011, os valores que estão na coluna são os apurados pela concessionária, e os que estão nas linhas são os limites regulatórios. E conforme escutei aqui da tribuna, que o serviço, que foi ressaltado, que a qualidade do serviço prestado pela empresa deveria ser elogiado, e as informações técnicas, elas retratam bem isso. Ou seja, o que está sendo praticado pela concessionária está abaixo da tolerância regulatória, o que é louvável e nos permite concluir que a qualidade do serviço prestado está atendendo o anseio da sociedade. Vale apenas registrar que o DEC do ano de 2010, DEC é a duração de interrupção apurado, na área de concessão em 2010 foi de 9,35 horas, o limite regulatório era de 14, e no ano de 2011 o limite regulatório caiu para 13,67, e o DEC apurado pela concessionária passou para 10,33. De fato, se formos observar de 2010 para 2011, diante do serviço prestado, houve uma pequena degradação do serviço, mas está aderente aos estímulos regulatórios, e a empresa precisa também tomar as iniciativas, né, para que continue reduzindo esse DEC agora já no ano de 2012. Bom, nós tínhamos 10 conjuntos em 2010, a partir de 2011, 5 conjuntos, temos as metas regulatórias, e pelo fato de em um ou outro conjunto a empresa não ter observado o valor individual estabelecido,
No ano de 2010, ela indenizou o consumidor de sua área de concessão em R$ 108 mil aproximadamente, em 2011 em R$ 157 mil. A indenização ela está aderente ao gráfico e mostra uma pequena degradação do serviço entre 2010 e 2011, em que pese mesmo assim o serviço prestado esteja atendendo os limites regulatórios. Senhores diretores, com fulcro nas considerações acima, considerando o que consta do processo 48.500.003392/2011, dígito 15, e 48.500.00959/2012, dígito 82, voto pela aprovação dos resultados definidos abaixo detalhados na forma das resoluções anexas da terceira revisão tarifária periódica e dos limites dos indicadores DEC-FEC para o ano de 2013 a 2016, observados pela empresa Luz e Força Santa Maria. Então, nós temos que o efeito médio ao consumidor é de menos 2,92%, composto pelo reposicionamento tarifário de menos 8,6%, e componentes financeiros de 5,8%, e pela retirada de componentes financeiros de ajuste anterior de 7,64%. O componente PD do fator X de 0,83%, o componente T de 0,42%, e o referencial de perdas expresso na tabela abaixo é o voto. Em discussão. Aqui só 2 comentários, um mais específico. Como disse o doutor André, o processo tarifário ele incide a revisão mais na parcela B, mas não deixa de, evidentemente, computar a variação efetiva dos itens da parcela A. E na linha que sugeriu o doutor Edivaldo no processo anterior, da EFLU, lá ter uma ação, talvez, na questão da compra da energia, só para ilustrar o que o doutor Edivaldo colocou, nesse caso da Santa Maria, ela tem um custo médio da energia vendida, está lá na tabela do item 25, de R$ 111,77 por megawatt-hora. Eu lembro que o doutor Edivaldo comentou que no caso da Celeste é da ordem de 139, né? Então, é só para ilustrar que a questão da compra de energia é um item em algum grau gerenciável, sim. Naquele caso ficou claro, ele poderia eventualmente buscar uma alternativa de compra que não da concessionária supridora, no caso a Celesc, e eventualmente buscando outras alternativas. Isso certamente atenua aqui, eu estou me referindo ao mix de compra, que é um item relevante na tarifa final, compra de energia, ele atenua aquela situação de uma tarifa mais alta do que a supridora. E outro comentário aí de ordem mais geral, não tem muito a ver com um processo específico, foram aqui comentados pelo doutor Arthur e pelo deputado também Paulo, que a questão do processo tarifário, algum tempo atrás, até o advento da Lei 8631, né, que tinha aquela situação que era, no meu modo de ver, um outro extremo, um advogo que volta a esse extremo, que era uma equalização tarifária que qualquer consumidor na mesma classe, em qualquer ponto do Brasil, pagava a mesma tarifa. Então, era uma equalização tarifária, tinha todo um mecanismo de transferência de renda de uma para outra, que levou, na minha maneira de ver, uma ineficiência do sistema e até, de alguma forma, esse sistema se mostrou, vamos dizer assim, falido. Tanto é que o Tesouro Nacional teve que arcar com algo em torno de 25 bilhões de dólares para fazer o pagamento daquelas transferências que não foram feitas porque faltou tarifa no global para cobrir tudo isso. E talvez o modelo atual tenha ido para um outro extremo, que é cada concessão ter que se equilibrar naquela sua área de concessão. Eu digo talvez um outro extremo, porque como junto com isso não foi feito, na minha maneira de ver também, um correto agrupamento ou reagrupamento das concessões, isso leva a uma distorção, de sorte que uma empresa, como aquela pequena empresa que o doutor Edivaldo relatou anteriormente, da EFLU, da Santa Maria em alguma medida também, acaba, pelas características do seu mercado, ter uma dificuldade de ter tarifa compatível com outras empresas. No caso aqui, que a Santa Maria, que tem um mercado rural relevante, e aí ninguém tem dúvida de que todos os subsídios que o processo tarifário de alguma forma carrega, se olhar pelo lado de quem usufrui do benefício do subsídio, são subsídios justos e apropriados.
Agora, a complicação está do lado de quem paga a conta, de quem paga o subsídio. Aí podemos ter distorções. Aqui já foi comentado, a doutora André comentou no processo anterior, que tem algum subsídio que parece que não fazer justiça, que o consumidor daquela área de concessão paga por um subsídio, cujo benefício daquilo que foi produzido com subsídio acaba que a população do Brasil, quem sabe até exportando o produto. Então não é justo, não está bem equilibrada a alocação do benefício e do ônus, digamos assim, por esse subsídio. E eu acho que o ponto de equilíbrio tem que caminhar um pouco no sentido de resolver essas diferenças tarifárias, né? Aqui nós estamos falando de pequenas empresas, mas mesmo empresas grandes, por exemplo, a Celtins, que recentemente nós deliberamos aqui o processo tarifário, também ela atende o estado de Tocantins, portanto não é uma pequena, ela é de porte de médio para grande, pelo menos em termos de área, e lá, pela característica do mercado, quer dizer, o mercado pouco denso, uma renda per capita ou um consumo per capita baixo, tem uma das tarifas, se não é a mais, eu acho que só perde para uma, mais alta do Brasil. Por quê? Não é culpa da concessionária, não é culpa do consumidor, é característica do mercado que ela atua. Aqui foi mencionado, o próprio deputado mencionou também a comparação da Eletropaulo com a Elec. Tem características muito diferentes. Claro que se eu precisar equilibrar todas as tarifas naquela área de concessão da Eletropaulo, certamente eu vou ter uma tarifa mais baixa do que a da Elec e tantas outras. Então, claro que a ANEEL não é indiferente a isso, faz parte do papel da ANEEL contribuir subsidiando com informações e sugestões a política tarifária. Não compete a ela definir a política, mas ela se envolver, participar, contribuir, certamente faz parte do nosso papel. E até o deputado mencionou a questão do ministro Lobão, que eu já tive a oportunidade de comentar com ele essa questão que eu estou falando aqui, e ele inclusive ficou sensibilizado, porque, como foi mencionado, a SEMAR, lá o estado de origem do ministro, tem uma das tarifas mais altas também pela característica do mercado, não é propriamente outra coisa que não essa situação do modelo do setor elétrico, particularmente o modelo tarifário, aplicável em cada uma das concessões, como está hoje desenhada as concessões. Então, só foram essas considerações que eu queria fazer. Ponderação adicional aqui também, doutor Romeu, que o processo de tarifário aqui, ele só não alcançou um valor negativo, ou seja, um valor em prol da modicidade tarifária mais arrojado, em função, tiro aqui do item 40 do voto que acabei de prolatar, em função de uma parcela de diferidos do reajuste tarifário anterior, no valor de 5,8 milhões, que está sendo inserido nesse processo tarifário, decisão anterior. Cabe dizer que a receita verificada da empresa é de 123 milhões, e nós estamos colocando uma parcela expressiva aqui no diferido, que contribuiu para avançarmos de uma forma mais contida, né, na redução tarifária. Se não fosse isso, esse valor seria maior. Só uma rápida observação. O deputado falou, não usou esses termos, vou usar só termos mais técnicos. O Romeu até já falou, de certa forma, sobre isso, da maior custo de uma distribuidora que seja separada, ou tenha diversos pedaços. Se o senhor for olhar, no site da ANEEL tem um quadro com as tarifas, todas as tarifas das 63 distribuidoras, das 20 maiores, 11 são daquelas pequenininhas, 7 são empresas em áreas, como o Romeu falou, de estados muito grandes, tem dificuldade de atender o consumidor, etc, etc. Ou seja, as pequenininhas não têm escala, portanto a tarifa é elevada, e a energia elétrica tem que ser escala, por isso o senhor falou, tem que se agrupar em consórcios, etc, etc. E outras, a área de concessão não permite, porque a lei diz que a concessionária tem que ter equilíbrio econômico-financeiro. Mas se a concessão, ou seja, a área é de certa forma inviável, a única maneira de cumprir a lei é aumentando a tarifa. Entendeu? Então, nisso o senhor tem razão. A saída técnica o senhor já deu, é agrupar concessões. Em nenhum lugar está escrito que o Estado tem que ter uma distribuidora, então, e tornar as concessões viáveis. Isso precisa de mudanças tremendas em lei, não é uma coisa simples. O outro, o senhor também falou muito bem. Quando eu dei o exemplo lá da empresa de Uruçanga,
que eu disse que ela poderia comprar energia por um preço menor. Não precisa ela, se o consumidor fosse livre, como eu sei que tem energia mais barata, a rede qualquer um pode usar, eu poderia comprar. Era assim, a ANEEL tinha uma resolução que dizia que a partir de 2005, para você ter ideia, 2006, todos os consumidores seriam livres, inclusive o residencial. Depois do modelo de 2004, isso mudou. Agora tem um decreto que diz que isso depende de um ato do governo e não mais da ANEEL. Então a única pressão que tem para reduzir a tarifa é da ANEEL. Aqui essa briga que o senhor está vendo, a empresa quer aumentar, a gente quer diminuir e por aí vai. Não existe a pressão do consumidor. Para mim isso é uma falha enorme do modelo. O consumidor, a Anatel recentemente, como é que chamou de portabilidade, né? O cara pode escolher. No setor elétrico, infelizmente, não pode ser assim, mas poderia. É como se estivesse faltando um pedaço enorme.